Vem comigo aprender análise do discurso de Michel Foucault de um jeito descomplicado, com um vocabulário popular, para a gente conseguir se entender de uma maneira didática. Link na descrição e no comentário fixado, curso ministrado por mim, oferecido pelo Colunas Tortas. Bora pro vídeo. Galera, hoje eu gostaria de falar sobre o pronunciamento do Calvo do Campari a respeito da suposta agressão que ele teria cometido. Eu sempre vou falar suposto aqui, por motivos óbvios, e eu gostaria que a gente desse uma olhada nisso e principalmente que a gente reparasse na maneira como a narrativa acontece, e é sobre isso que eu vou realizar a minha análise logo em seguida. Vamos dar uma olhada nesse vídeo em conjunto, eu vou passar ele na velocidade 1.5, vou tentar não interromper e a gente depois dá uma olhada, fazendo aqui uma elaboração, uma análise em cima, tá bom? Só para dizer, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui no Colunas Tortas eu falo de análise do discurso e teoria social. Pessoal, toda história tem dois lados. Eu tô aqui hoje para dar minha versão oficial dos fatos de tudo que aconteceu nesse último final de semana. Não sou um cara perfeito, tenho os meus erros. Só que, no entanto, me imputarem um crime, uma tentativa de estupro, que é algo que eu nunca fiz e jamais faria na minha vida, é gravíssimo. Por conta disso, eu notei ponto a ponto toda a minha versão que eu quero passar para vocês, e eu peço por gentileza que fiquem até o final, porque esse é um caso extremamente sério e é uma acusação extremamente forte, tá? Primeiro ponto. Eu errei, sim, quando eu deixei o meu relacionamento passar do ponto do respeito mútuo. Esse é um erro que eu cometi. Eu tô com ferimentos e arranhões no meu rosto, como vocês podem ver, tá? Não precisa nem justificar. Por conta de uma múltipla agressão que nós tivemos. De fato, tá? Nós tivemos uma briga corporal mútua após uma discussão muito acalorada quando eu quis terminar nosso relacionamento. Após, obviamente, dias e dias discutindo, tentando se reconciliar, tentando fazer dar certo, não chegando em lugar nenhum, a gente acreditou que na sexta-feira a gente conseguiria chegar num ponto em comum. Que a gente conseguiria ir pra frente com aquilo que eu tinha com a pessoa já há 3 meses. Inclusive, tá? Naquele dia, a gente tava bem, já tinha alinhado todos os pontos. Ela veio de Sorocaba até Salto, que é a cidade que eu resido, para que a gente pudesse passar o final de semana inteiro juntos. Importante, tá? Eu nunca tive intenção em machucá-la, assim como eu também acredito que ela nunca teve intenção em me machucar. Que deixa isso muito claro. Eu nunca preguei violência de nenhum tipo de natureza nos meus 4, 5 anos de pessoa pública, tá? Não tem nenhum material em que eu incentivo qualquer tipo de violência, mas infelizmente acabou acontecendo. Eu assumo os meus erros. Eu sei que eu errei. Como eu estava sendo agredido, vamos aos fatos agora, tá? Como eu também estava sendo agredido, eu dei sim um empurrão nela. E eu tentei afastar ela de mim pelo pescoço. Era pra ter chegado nesse ponto? Obviamente que não. Mas infelizmente chegou. Eu estava bêbado? Claramente. Coisas que vocês não sabem sobre o Thiago. Eu tenho um problema com álcool. E eu não deveria ter bebido. Esses são os meus erros. Eu tô aqui diante de vocês para assumir todos eles como um homem de verdade, que não foge das suas responsabilidades. Sobre nosso relacionamento, tá? Ela sempre demonstrava ser apaixonada por mim. Um ponto praticamente fora da curva. Quem conseguiu acompanhar um pouco das poucas postagens que a gente fez no meu perfil pessoal na época, deixa isso muito claro. Isso tá muito evidente lá. Sempre foi bastante carinhosa, sempre me fazia favores. Não posso negar. Detalhe importante. Ela falava frequentemente em casar, tá? A gente conversava isso abertamente, porque era um desejo dela, e acredito que continua sendo, principalmente na igreja católica. Inclusive, esse foi um dos pontos que ela me questionou pelo fato de eu ter sido mormon já. Ela também tinha intenção de ter filhos, só que, no entanto, o relacionamento tinha um outro lado um pouco diferente. O sexo era muito intenso, muito selvagem e muito acalorado. Num nível que praticamente não dá para explicar. Eu não tenho imagem para te mostrar o que é isso. Então tinha esse segundo ponto do relacionamento. Deixa eu explicar uma coisa extremamente importante para vocês. Eu sempre recebia texto e mensagem extremamente picante e de cunho sexual por parte dela. Quantidade absurda. Assim como a iniciação dos atos sexuais, que partiam mais da parte dela do que da minha parte. Detalhe, sempre com consentimento de ambos. Eu tenho todas essas conversas. Todas elas. Mas por respeito e por não querer expor essa outra personalidade dela, eu não tenho intenção de mostrar isso agora. Então eu não vou fazer isso agora e eu não tenho intenção de fazê-lo agora. Deixa eu deixar uma coisa clara. Não represento nenhum movimento, não sou líder de nada. Eu sempre trouxe para os meus seguidores, que são milhares, algumas ideias, sim, da filosofia Red Pill, além de conceitos de masculinidade geral e de relacionamento. Coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi de pessoas, coisas que eu li, coisas que eu estudei. Mas não sou líder de nada, para deixar isso muito claro. Eu já ajudei, tá, milhares de homens e mulheres ao longo desses 4, quase 5 anos. Inclusive, grande parte das pessoas que me acompanham, estão aqui ouvindo esse vídeo,
estão hoje num relacionamento muito melhor e numa posição de vida muito melhor depois da minha ajuda do que antes. Eu acredito, tá, muito em Deus, e eu sempre tratei todo mundo com total respeito. Porque foi assim que minha mãe me ensinou. Trate todo mundo com respeito, principalmente as mulheres. Novamente, eu preciso reafirmar uma coisa, tá? Novamente, eu preciso reafirmar com todas as palavras que não existiu nenhum estupro e nenhuma tentativa de estupro da minha parte. Nem hoje, nem nunca, nem no futuro. Isso eu garanto. É cruel, para não falar que é uma barbárie, tentar imputar esse tipo de crime contra mim. Os meus erros com relação ao que aconteceu, sobre agressões físicas, sobre discussões, sobre qualquer coisa nesse nível, eu tô aqui para assumir meus erros. Mas eu não aceito imputarem um crime de tentativa de estupro de maneira alguma. Inclusive, eu te peço, tá, para quem me acompanha, eu te peço, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você quiser, tá? Pode fazer isso da forma que você quiser, seja você alguém que aprecia e admira meu trabalho, seja você alguém que me odeia, não tem problema. E eu reforço, mais uma vez, que eu tô à disposição da justiça sempre e também agora da mídia para qualquer tipo de entrevista que vocês quiserem me solicitar. Eu tô aberto a isso. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Agradeço a paciência de vocês. Agradeço por tudo. E meu muito obrigado. Eu gostaria de me ater a um ponto específico desse vídeo. Isso é uma declaração que a pessoa fez para tentar se defender, para construir uma imagem de si e do ocorrido. Eu acho que aqui a gente pode ter uma visão clara sobre algo relevante dentro do masculinismo. Ao fixar papéis de gênero e os estereótipos de gênero, é necessário salientar que a mulher que procurava sexo, justamente por procurar, é menos confiável, é merecedora de desconfiança. É notável a maneira como a classificação do relacionamento exibida no vídeo é dividida em dois tipos, em dois lados. De um lado, carinhos e favores, e do outro lado, que seria o contraponto a esse primeiro lado, ela era responsável por procurá-lo para ir para a cama. Era intenso, era animal, uma coisa picante, animalesca, etc. Eu particularmente acho bizarro o cara salientar que uma mulher adulta gosta de ter relações sexuais. Mas isso tem sua função na narrativa masculinista, sobre isso que eu quero falar. A narrativa masculinista dos gêneros envolve o entendimento de que mulheres performam santidade para uns, os betinhas, e devassidão para outros, os alfas. E que isso seria uma das formas de perceber como uma pessoa ou a namorada avalia seu parceiro. Não se trata, portanto, de uma escolha autocentrada, mas de uma escolha sempre em relação ao parceiro. Não é possível que uma pessoa tenha uma vida adequada, segundo essa visão, ao espaço social que participa, né? Civilizada nesse espaço social, e ao mesmo tempo queira ir para a cama na medida em que esses dois cenários fazem parte de uma oposição entre a santinha e a devassa. Nesse tipo de narrativa, isso seria uma contradição. O suposto trunfo que ele guarda na manga é a possibilidade de exibir conversas íntimas para provar publicamente que uma mulher adulta gosta de transar. Gostar disso já seria parte da delimitação de uma personalidade que não é santa, e se não é santa, não é vítima. Baseado muitas vezes numa análise comportamental fajuta, os diferentes olhares red pill, masculinistas, etc., que se colocam pretensamente como científicos, qualificam a construção de um laço social como um avanço por etapas. Se você agir da maneira certa, da maneira correta, você avança para a etapa seguinte. Se você não avança mesmo agindo da maneira correta, trata-se de uma má vontade da mulher ou de uma malandragem dela. Essa má vontade é às vezes referida ao fato de você ser pobre ou feio. Já a malandragem de te cozinhar numa interação sem fim, onde você nunca avança, é referida ao fato de você ser rico e de existir alguma vantagem em ter um homem por perto, mesmo sem vontade nenhuma de querer algo com ele. Perceba, nesse avanço por etapas, a mulher só é agente social quando nega uma investida. E sempre que pode ser qualificada como agente social, negando a investida, ela o é numa qualificação moral negativa. Aqui é necessário compreender o que significa ser agente social. Na teoria sociológica, o agente social é aquele que, ao mesmo tempo, precisa ser analisado enquanto parte do mundo social, enquanto constituído na vida social, enquanto aquele que internaliza as estruturas sociais e é constituído por ela. Por exemplo, a gente nasceu dentro de um país que é ex-colônia, com histórico racista, e é muito provável que todos nós tenhamos sido constituídos a partir de um olhar violento para as hierarquias sociais e, ao mesmo tempo, com uma certa repulsa à norma social.
a violência e a flexibilidade às normas como duas características macro que fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe isso, talvez até as naturalizemos em nós, como é possível de se ver nas relações mais íntimas e também nas relações mais formais. Muitas vezes, inclusive, é justamente a flexibilidade às normas que conduz uma prática violenta dos agentes do Estado. Mas se o agente social é este elemento constituído, ele também é constituinte, ou seja, ele também existe em sociedade a partir da ação. A incorporação das estruturas sociais não é uma incorporação, por exemplo, de um ideal de vida específico, mas dos critérios e das regras que possibilitam que cada um de nós tenha um ideal de vida, mesmo que diferente, mas estruturalmente similar. Justamente por ser uma incorporação das regras e não do produto dessas regras, a ação social é constantemente um ato criador, criativo, um produto de disposições práticas que nós temos para lidar com o nosso cotidiano a partir das regras mais básicas que incorporamos, a partir do sistema de critérios que incorporamos ao longo da nossa vida. Para simplificar, se por um lado o agente social é constituído, por outro lado é criador. Voltando ao vídeo, a mulher na narrativa masculinista só demonstra agência no ato da malandragem. Quando se faz de boa mulher, obediente, supostamente respeitosa, subordinada, não é agente social, é meramente assujeitada. Também aqui é uma oposição do senso comum que existe nesse momento, que é entre a pessoa de mentira e a pessoa de verdade. A pessoa falsa e a pessoa verdadeira, em que a falsidade estaria na vida pública e a verdade estaria na vida privada. Dessa forma, a santidade vista na vida pública, que validaria o status de vítima, é oposta à verdade da vida privada, que demonstraria a possibilidade de uma desconfiança perante esta santidade. Ser verdadeiro no Brasil é fazer o que ele fez no início do vídeo, por exemplo. É demonstrar que se é uma pessoa que erra e que, portanto, não há diferença entre a construção da própria imagem na vida pública e o exercício de si na vida privada. É você chegar e falar, é que eu sou alcoólatra, tenho problema com álcool, de fato eu errei porque eu cometi aqui uma violência, mas essa violência ela foi guiada por um outro erro que não me deixa ser tão punível assim, que é o alcoolismo. Isso é ser o verdadeiro. Se colocar como errado para se colocar como certo. Se colocar como errante para se colocar como aquele que tem virtudes. Isso, obviamente, já é uma construção de uma imagem pública. Justamente a construção da imagem de um sujeito categorizado como verdadeiro. Mas na dinâmica social, essa autocategorização funciona como prova da continuidade da vida privada na vida pública. Como a mulher fez a denúncia e se colocou como vítima de agressão, ela só exibiu, só publicizou a parte de ser vítima e não publicizou os seus supostos erros. Então, ela supostamente não seria verdadeira. A ameaça de exibição da vida íntima, da vida privada, ao ameaçar exibir conversas picantes, né, serve justamente para invocar essa oposição entre o verdadeiro e o falso. Aqui a gente começa a perceber que a sexualidade de uma mulher adulta não é o ponto principal, mas é a demonstração de que existe algo oculto. E existir algo oculto na própria personalidade da mulher que se coloca como vítima, esse sim é o ponto principal. E assim, nada que eu tô fazendo aqui, que eu tô elaborando, é uma pressuposição do que se passa na cabeça do Calvo, mas é uma descrição do funcionamento do discurso masculinista que, independentemente do que se passa na consciência de quem o pratica, tanto faz, isso não importa, isso é independente, porque constitui quem o pratica. E claro, na medida em que se ancora em imaginários sociais sobre o que é ser uma pessoa do bem, uma pessoa confiável, uma pessoa verdadeira, uma pessoa falsa, o que é ser uma mulher, o que é ser um homem, o que é ser alguém que merece confiança e o que é ser alguém que merece desconfiança. E eu acho interessante observar que esse discurso masculinista, que talvez seja 100% bem aceito nos círculos masculinistas, agora ele está no interior de uma dinâmica com um público muito maior. E, ao mesmo tempo, ele está sendo praticado também dentro do espaço jurídico, dentro do campo jurídico. E é difícil saber se vai ser bem aceito, né? É difícil saber se ele vai gerar alguma coisa, por exemplo, dentro do campo jurídico, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Eu espero que eu tenha conseguido
tirar algo, né, dessa declaração do Calvo da Campari. Espero que eu tenha ajudado com essa análise. Me interessa muito a compreensão de como esse tipo de discurso funciona e eu espero que eu tenha sido agregador para você também. E, gente, só para dizer, eu fiz esse vídeo usando como base a análise do discurso Foucaultiana, que eu considero ser extremamente potente para compreender o funcionamento dos diferentes discursos que circulam na nossa sociedade e que nos constituem, querendo ou não. Eu tenho um curso chamado Como Entender a Análise do Discurso de Michel Foucault, em que, didaticamente, eu apresento as noções basilares que vão te dar fundamento para conseguir ler as obras do autor, ler artigos ou livros que realizam análise do discurso, para você conseguir, inclusive, olhar para a vida ao seu redor e entender de uma maneira discursiva o seu funcionamento, que pode te ajudar tanto no seu olhar para o mundo como nos seus estudos. Trata-se de um curso introdutório, com objetivo didático, com certificado e acesso vitalício, ministrado por mim e oferecido pelo Colunas Tortas. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, se inscreva no curso e sempre que você tiver, depois de inscrito, alguma dúvida sobre o conteúdo do curso, é só falar comigo, a gente troca uma ideia tranquilamente, tá? O link tá na descrição e no comentário fixado. Fique super à vontade para se inscrever. Se tiver alguma dúvida, fale comigo novamente. Um grande abraço e um beijo no coração de todas e de todos.